Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate, que hoje vai falar sobre o aumento do número de amputações relacionadas à doença do pé diabético. Conosco no estúdio, Carlos Eduardo Virgini, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, e o deputado estadual Nilton Salomão. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Doutor, o que é essa doença do pé diabético? Eu queria antes agradecer o convite da Alerj e do deputado Nilton Salomão, porque esse é um tema extremamente importante, é um tema de saúde pública e que precisa de parceiros para a gente discutir, para poder resolver essa questão. O que é o pé diabético? Na verdade é uma síndrome, são várias coisas e que acabam no paciente diabético fazendo uma lesão no pé. Isso é um problema sério porque é a grande causa de internação dos pacientes diabéticos nas emergências dos hospitais públicos e uma grande causa de amputações. Essa é a questão maior. A gente tem algum dado, assim, algum percentual, para a gente ter ideia de qual é o número de pessoas que têm diabetes que porventura possam ter que amputar algum membro? Temos sim, 15% de todos os diabéticos em algum momento vão ter algum tipo de lesão no pé, chamado pé diabético. Agora, para aquele pessoal que está em casa, que está assistindo, que não sabe muito bem quais são esses sintomas, como é que ele pode reconhecer se está com início de pé diabético ou não? Bom, primeira coisa, ele tem que ser diabético, né? E o que acontece é que a doença é uma doença muito silenciosa que vai trazendo vários problemas de saúde. Um deles é a obstrução dos vasos e a outra é a questão da sensibilidade que vai se perdendo nos pés. A primeira maneira de você perceber isso é que o seu pé está ficando dormente, o pé está ficando com alteração da sensibilidade, mas o mais importante é ele ter cuidado com qualquer tipo de machucado que aconteça nesse pé. Essa dormência, então, é um sintoma perigoso, né? Porque a pessoa vai fazendo lesões e não vai sentindo, né? Então, os primeiros sinais desse pé diabético. Deputado, o senhor já vem falando desse tema de diabetes há muito tempo, né? Como é que isso levou o senhor a bater forte nessa prevenção do diabetes? Pois é, olha, quando nós, em 2002, apresentamos à Casa, em parceria com o então deputado Sérgio Cabral, então deputado Paulo Pinheiro, um projeto exatamente para que pudéssemos modificar a forma de tratar o diabetes no estado do Rio de Janeiro. O desejo nosso era que o estado do Rio de Janeiro pudesse ser, e ainda sonhamos com isso, o estado que melhor vem atender o diabético. Por quê? Nós observamos que, de um modo geral, o diabético ele fica espremido entre aquele atendimento que recomendam da saúde básica, que acaba ele não tendo o atendimento que deva ter, e, por outro lado, não tem uma estrutura própria do atendimento secundário para, vamos dizer, um foco no seu problema. Então, e até da questão da própria família, quer dizer, então, chamar a atenção para o problema do diabético na nossa opinião e pelo que nós vimos nos dados, primeiro, reduzir o sofrimento das pessoas, segundo, reduzir o próprio custo do Estado, seja o custo na saúde diretamente, seja o custo com aposentadorias prévias. Então, essa questão do pé diabético foi me lembro, um dos itens que sustentaram, né, a exposição de motivo para aprovar a lei, que naquela época nós tínhamos um dado aqui da cidade do Rio de Janeiro que apontava que das cirurgias que vinham ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro, de amputação, 7 eram decorrentes dos diabéticos. 70%. Então, você imagina a importância de estar se debatendo esse assunto. Nós evoluímos aqui na Casa, a partir da Lei 3885, que previa a criação de um grupo de trabalho para debater e formular, né, novos procedimentos. E ali apareceu uma proposta muito interessante, que foi a criação de centros de referência para o atendimento ao diabético. Depois de muito trabalho, sensibilizamos o próprio secretário estadual de saúde, Dr. Sérgio Cortes, que montou uma proposta. Essa proposta foi a Brasília, mas o pensamento em Brasília é exatamente que o diabético deva ser tratado na rede primária, naquele atendimento dos postos de saúde da família. Tá certo inicialmente, o problema é que esse atendimento não tem sido de qualidade, não há uma cobertura. E aí, quando há um agravamento, aí sim, é um prejuízo enorme, seja no sofrimento das pessoas, seja no próprio recurso público. Por isso, a iniciativa, né, que se tem hoje aqui com o Dr. Virgini,
que vai redundar inclusive numa audiência pública que nós vamos realizar aqui na casa no dia 8 de novembro, né, 8 de novembro às 13 horas, das 13 às 16h30 no auditório Nelson Carneiro, uma audiência pública importante para discutir o pé diabético, para chamar a atenção dessa decorrência do diabético que tem sido motivo de, enfim, como já disse aqui, o percentual de amputações e também da própria sobrecarga, né, no serviço de saúde, né? Quer dizer, se isso for feito de uma forma bem entrosada, com qualidade, sai todo mundo ganhando, sai o paciente, sai o próprio sistema, né, beneficiado. Doutor, pela experiência que o senhor tem, falta qualificação? Qualificação talvez seja muito forte a palavra, mas falta foco nesse tipo de tratamento, no tratamento do diabetes na rede pública? Eu concordo com o deputado quando ele diz que o diabético está espremido entre dois modelos diferentes. É perfeita a questão da unidade básica de saúde, o atendimento primário do diabetes lá no posto de saúde é perfeita. Só que existe essa questão e ou ele tem isso ou ele vai ter a emergência do grande hospital que já na fase tardia, onde ele vai amputar a perna. Nós acabamos de fazer uma pesquisa na sociedade, pegamos 30 hospitais do estado e o percentual, o paciente interna por causa de uma lesão no pé, de cada 10 pacientes que internam, 6 são amputados. Então, falta, na verdade, entre alguma coisa que intermedie a atenção primária e a atenção final, que é a atenção terciária. Falta uma questão secundária, falta o centro de atendimento secundário do pé diabético, não só do pé diabético, o diabético em si tem problema da visão, o problema da insuficiência renal. Existem várias complicações do diabético que não podem ser tratadas simplesmente na área básica, na unidade básica de saúde. E nem podem ser levados no final da linha para a grande emergência. Tem que ter um meio campo aí que eu acho que ele está perfeito na colocação dele. E tem algum tipo de paciente que só vai descobrir que tem diabético já naquela fase que tem que fazer uma amputação ou que já está muito grave? Muitos pacientes. Para você ter uma ideia, hoje o censo do Ministério da Saúde, tem um Vigitel que coloca que 6,2% do nosso estado, por exemplo, tem diabetes, ou seja, perto de 700 mil pessoas são diabéticas no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, esses são os que sabem ser diabéticos. Mas a gente imagina que pelo menos mais 300 mil não sabem que sejam diabéticos. E o que a gente vê, na verdade, no dia a dia, é que o paciente entra na emergência com uma lesão no pé, por exemplo, e nem sabia que era diabético. Então, chega a quase 10% da população. Exatamente. É um número muito alto, né, deputado? E é uma doença silenciosa, o que torna mais perigoso, né? É verdade. E por isso a necessidade de se falar, de se orientar, de se qualificar, porque muitas vezes se tem ideia do seguinte, bom, na saúde, no hospital, os médicos, de modo geral, estão todos preparados para esse atendimento ao diabético. Mas, na verdade, o diabético ele tem peculiaridades. Então, nós precisamos, desde o agente comunitário de saúde, que vai às casas, que ele possa levar lá recomendações, orientações, chamar atenção sobre determinadas reações do organismo, para que aquela pessoa possa, não é, ficar de olho na possibilidade de estar diabético. Desde isso até a preparação nos hospitais, né, cada vez mais, para entender, né, o detalhe, a peculiaridade do diabético. Porque muitas vezes nós fizemos aqui uma outra lei para garantir acompanhante para o diabético dependente de insulina. Porque nós vimos em alguns levantamentos que muitas vezes o diabético ia para o hospital, recebia um tratamento padrão e a peculiaridade dele, aquele tratamento padrão era quase que um veneno para ele. Portanto, o acompanhante muitas vezes conhece o detalhe que possa relatar. Então, esse conjunto de informações, quer dizer, fundamental a informação. Primeiro ponto é a informação, né? Depois da informação, não é uma estrutura na área de saúde, que é especialmente para quem já tem o pé diabético, no caso, que é a possibilidade dele ser orientado, ser tratado, né, para não vir a ter a amputação. Hospital de referência, a gente tem algum que uma pessoa que tenha diabetes possa frequentar? Em nível secundário, praticamente você não tem no estado centros de referência para esse atendimento. Você tem, na verdade, os grandes hospitais públicos, onde tem cirurgia vascular, que na verdade é a especialidade que acaba recebendo esses pacientes, embora isso não seja um problema de cirurgia vascular propriamente dito.
mas centros secundários você tem muito poucos no estado. O maior destaque é o IED aqui no Rio, que recebe pacientes de todo o estado. Daí, na proposta que decorreu da lei que apresentamos aqui à Assembleia, de se criar os centros de referências, inicialmente regionais, não é? Em que pudesse a determinada região ter esse atendimento peculiar ao diabético. Até porque o deslocamento facilitaria muito, né? E você sobrecarrega aqui também, né? É sobrecarregado, o IED é sobrecarregado, acaba não dando conta da demanda. A questão básica é que muitos pacientes não precisariam estar internados nos hospitais, nas emergências, para tratar essas lesões. Se tivesse um centro secundário, de nível secundário, que você pudesse fazer um debridamento, assistir o pé, cuidar para que não abrisse a lesão, você poderia evitar a lotação que a gente vê nas emergências públicas hoje. Deputado, o senhor acredita que com um hospital de referência daria para fazer uma economia de recurso público? Porque quanto mais grave o problema, mais oneroso é para o Estado também, né? Eu penso, primeiro, campanhas sempre alertando as pessoas para os sinais que chegam para ela, não é, para a identificação da possibilidade de estar com aumento como diz popularmente, do açúcar no sangue, né? Tem que dizer isso assim para até facilitar o entendimento. Mas os centros de referência, exatamente, eles, além do atendimento ao paciente, eles vão também capacitando, né, quadros para esse atendimento. Isso também é muito significativo, quer dizer, como a gente diz, há uma peculiaridade naquele tratamento. Então, no momento que você tem os centros de referência, a ideia é essa, isso foi desenvolvida, esse desenvolvimento dessa ideia veio de quem lida com o diabético. Foi um grupo de trabalho envolvendo profissionais da área, diabéticos, entidades representativas. Então, foi um consenso, né, que nós ainda temos a esperança de, junto ao Ministério da Saúde, que nós entendemos o posicionamento do Ministério da Saúde, mas temos a esperança de conseguir sensibilizar para que possamos ter esse centro de referência. Isso há um consenso, há um entendimento da importância desse centro de referência. Tá certo. O Alerj Debate vai fazer um pequeno intervalo. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho.